No vasto e indomável oeste africano, onde as areias douradas do Saara se encontram com as ondas turbulentas do Atlântico, jaz uma nação envolta em mistério e paradoxos: a Mauritânia. Pouco explorada e frequentemente incompreendida, esta terra árida é um santuário de tradições milenares, um lugar onde o tempo parece ter desacelerado e a modernidade se choca, por vezes, com costumes ancestrais que fascinam e chocam o observador externo. Não se trata apenas de suas paisagens desérticas de tirar o fôlego ou de suas cidades poeirentas que parecem emergir das dunas. A Mauritânia é um universo à parte, onde as relações humanas são moldadas por uma lógica própria, distante das normas globalizadas. Aqui, o vento do deserto sussurra histórias de caravanas de sal e impérios nômades, enquanto as cidades costeiras ressoam com o burburinho de mercados de peixe e o clamor das orações. Mas por trás dessa cortina de areia e sal, reside uma realidade social que desafia as expectativas. É um país onde o conceito de família e casamento assume contornos que podem parecer, à primeira vista, exóticos ou até mesmo anacrônicos para muitos. A Mauritânia, um dos poucos países no mundo onde a poligamia é não apenas permitida, mas profundamente enraizada na cultura e na lei, oferece um vislumbre de uma sociedade onde as complexidades dos laços conjugais se entrelaçam com a fé, a economia e a própria identidade nacional. Esta é uma jornada para desvendar os segredos de um país que raramente ocupa as manchetes, mas que guarda em suas entranhas uma riqueza de saberes e modos de vida. Da vastidão inóspita do Saara às margens férteis do rio Senegal, da resiliência de um povo beduíno à efervescência de sua capital, Nouakchott, a Mauritânia se revela como um mosaico de contrastes. O que impulsiona essa sociedade a manter práticas que em outras partes do mundo são motivo de debate acalorado? Como a vida cotidiana se desenrola em um lugar onde a areia é um companheiro constante e a tradição é uma força tão poderosa quanto a natureza? Prepare-se para mergulhar em um território onde a singularidade é a norma, e a cada duna um novo questionamento se eleva, convidando-nos a reavaliar nossas próprias concepções de mundo. A Mauritânia é, em sua essência, um país do deserto, onde a vastidão do Saara domina mais de 3/4 de seu território. Localizada na transição entre o norte da África e a África subsaariana, esta nação se estende por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, uma área quase equivalente à da Bolívia, mas com uma densidade populacional incrivelmente baixa, refletindo a inhospitalidade de suas paisagens. As dunas douradas e as planícies rochosas se perdem no horizonte, criando um cenário de beleza austera, onde a vida se aferra em oásis esparsos e em leitos de rios secos que só vêem água após chuvas torrenciais e imprevisíveis. A escassez hídrica é uma realidade constante, moldando a vida e as migrações dos povos desde tempos imemoriais. No entanto, essa imagem de aridez total é atenuada por uma extensa faixa costeira de aproximadamente 750 quilômetros, banhada pelas águas frias e ricas em nutrientes do Oceano Atlântico. Essa costa, particularmente na região do Banque d'Arguin, um parque nacional e patrimônio mundial da Unesco, é um paraíso para aves migratórias e vida marinha, oferecendo um contraste vibrante com o interior desértico. A pesca é, de fato, um pilar vital da economia mauritana, sustentando grande parte da população costeira e atraindo embarcações de todo o mundo. A capital, Nouakchott, uma cidade que emergiu do nada em meados do século XX, exemplifica essa dualidade. Uma metrópole costeira em constante expansão, mas ainda assim abraçada pelas areias que a rodeiam. Ao sul, o cenário se transforma gradualmente na região do Sahel, uma zona de transição semiárida que oferece um pouco mais de vegetação e a presença do rio Senegal, que marca a fronteira com o país homônimo. Esta área, mais fértil e com maior disponibilidade de água, permite uma agricultura de subsistência e sustenta uma população mais sedentária, composta por diferentes grupos étnicos, cada um com suas próprias tradições e modos de vida. A diversidade geográfica, portanto, não é apenas um pano de fundo, mas uma força ativa que define a distribuição populacional, as atividades econômicas e as interações culturais dentro da Mauritânia.
A natureza desafiadora do ambiente mauritano forçou seus habitantes a desenvolverem uma resiliência notável e estratégias de sobrevivência que se tornaram parte intrínseca de sua identidade. A vida nômade, embora em declínio devido à urbanização e às mudanças climáticas, ainda ressoa na memória coletiva e nas práticas sociais, influenciando a mobilidade, a organização familiar e a própria percepção de riqueza e status. A areia omnipresente não é apenas um elemento físico, mas uma metáfora para a fluidez e a adaptabilidade de um povo que, ao longo dos séculos, aprendeu a prosperar em um dos ambientes mais exigentes do planeta. Essa relação intrínseca com a terra e o clima moldou um povo com uma história rica e complexa, profundamente ligada aos movimentos e impérios que atravessaram essas vastidões. A tapeçaria histórica da Mauritânia é tão vasta e complexa quanto suas areias, tecida por milênios de movimentos populacionais e trocas culturais. Antes da chegada do Islã, esta região era um corredor vital para o comércio transsaariano, conectando o Mediterrâneo com a África subsaariana. Carregando ouro, sal e bens preciosos, caravanas estabeleceram centros comerciais, cujos vestígios, como os de Azougui e Cumbi Saleh, testemunham a sofisticação de antigas sociedades berberes e soninke. O século XI marcou um ponto de virada decisivo com a ascensão do Império Almorávida, um movimento islâmico puritano que se originou na Mauritânia e rapidamente dominou vastas áreas do Maghrebe e da Península Ibérica. Essa era solidificou o Islã como a religião dominante e o árabe como pilar cultural. A fé islâmica unificou clãs e tribos, introduzindo sistemas de lei e governança que ainda moldam a sociedade mauritana contemporânea, influenciando a estrutura familiar e os valores morais. Cidades como Tinguete e Ouadane floresceram como centros de erudição islâmica, abrigando bibliotecas com manuscritos milenares. A chegada das potências coloniais europeias nos séculos XVIII e XIX perturbou essa ordem. A França estabeleceu sua presença, anexando a Mauritânia em 1904. O domínio colonial impôs fronteiras artificiais e tentou desmantelar estruturas tribais, mas a natureza nômade da população e a resistência cultural e religiosa dificultaram uma assimilação completa. A independência conquistada em 1960 não foi apenas o fim da dominação, mas o início de um complexo processo de construção de uma nação moderna a partir de uma sociedade profundamente tribal e hierárquica, onde a herança árabe-berbere e a africana se mesclavam. Os anos pós-independência foram marcados por desafios, secas devastadoras que forçaram a urbanização, golpes militares e tensões étnicas entre os grupos árabo-berberes, mauris e os povos africanos ao sul. A questão da identidade nacional, ser árabe, africano ou uma fusão, permanece um debate central. Contudo, é nessa fusão de influências que a Mauritânia forjou sua resiliência e manteve traços culturais distintivos, como a poligamia. Longe de ser uma mera relíquia, essa prática é culturalmente arraigada e legalmente reconhecida, vista por muitos como um pilar da coesão familiar e da perpetuação de linhagens, em um ambiente onde a sobrevivência exigiu adaptabilidade e fortes laços comunitários. Essa complexa teia de eventos históricos pavimentou o caminho para a realidade econômica e social que hoje define a nação. A realidade econômica da Mauritânia é um reflexo direto de sua geografia e história, moldada por vastos recursos naturais, mas também por desafios estruturais e climáticos persistentes. A espinha dorsal da economia mauritana repousa em 3 pilares principais: a pesca, a mineração e, em menor escala, a pecuária e a agricultura de subsistência. A extensa faixa costeira banhada pelo Atlântico abriga uma das zonas pesqueiras mais ricas do mundo, com espécies como o polvo e o peixe-espada impulsionando grande parte das exportações do país. No entanto, a exploração desenfreada por frotas estrangeiras e a gestão inadequada dos recursos marinhos representam ameaças significativas à sustentabilidade a longo prazo, impactando diretamente a subsistência de milhares de famílias que dependem desse setor vital. Paralelamente, o subsolo mauritano é rico em minerais,
com o minério de ferro sendo o principal produto de exportação, extraído principalmente na região de Zuerhat e transportado por uma das mais longas ferrovias do mundo até o porto de Nouadhibou. Há também reservas significativas de ouro e cobre, que atraem investimentos e contribuem para o Produto Interno Bruto, PIB. Contudo, essa forte dependência de commodities torna a economia vulnerável às flutuações dos preços internacionais, dificultando a diversificação e a criação de empregos em outros setores. A maioria da população ativa ainda se dedica à pecuária nômade ou seminômade, criando camelos, ovelhas e cabras, uma atividade diretamente ameaçada pela desertificação e pelas secas recorrentes, que empurram comunidades inteiras para a urbanização forçada. Socialmente, a Mauritânia enfrenta desafios complexos, com altas taxas de pobreza e desigualdade, apesar de um crescimento econômico notável nas últimas décadas. Embora o país tenha feito progressos na educação e saúde, a distribuição de renda permanece desigual, e uma parcela significativa da população vive abaixo da linha da pobreza. A sociedade mauritana, embora em transformação, ainda reflete uma hierarquia social tradicional, com clãs e estratificações que, historicamente, definiram papéis e acessos a recursos. A urbanização crescente, impulsionada pelas secas e pela busca por melhores oportunidades, levou ao inchaço das cidades, especialmente Nouakchott, onde a infraestrutura muitas vezes não consegue acompanhar o ritmo de crescimento populacional, resultando em favelas e desafios sanitários. Nesse cenário de contrastes econômicos e sociais, a poligamia, uma prática intrinsecamente ligada à cultura mauritana, adquire múltiplas dimensões. Não é apenas uma questão de tradição ou fé. Ela se entrelaça profundamente com a economia familiar e o status social. Para alguns, especialmente em áreas rurais, mais esposas podem significar mais mãos para trabalhar na agricultura ou no pastoreio, ou uma forma de consolidar alianças e heranças, expandindo a influência familiar. Para os homens com maior poder aquisitivo, a poligamia pode ser um símbolo de riqueza e prestígio, refletindo sua capacidade de sustentar múltiplas famílias e, por vezes, reforçando posições de poder dentro da comunidade. Contudo, essa prática também levanta questões sobre a autonomia feminina, a distribuição de recursos entre as esposas e seus filhos, e os desafios emocionais e financeiros que podem surgir para as famílias envolvidas. A transição para a vida urbana e a exposição a novas ideias globais começam a tensionar essas estruturas, mas a força da tradição ainda prevalece, moldando o cotidiano e as relações interpessoais. Essa intrincada teia de fatores econômicos, sociais e culturais prepara o terreno para a compreensão mais profunda das nuances culturais mauritanas. A Mauritânia, no século XXI, permanece um enigma fascinante para o observador externo. Suas tradições, forjadas na areia e no tempo, persistem com uma resiliência notável, mesmo diante da globalização e da urbanização acelerada. A poligamia, por exemplo, não é uma relíquia imutável, mas uma prática que se adapta e se redefine nas complexas dinâmicas urbanas e rurais. Homens e mulheres navegam entre os preceitos milenares e as novas realidades econômicas e sociais, renegociando papéis e expectativas em uma sociedade que, embora profundamente conservadora, não está imune às influências do mundo exterior. As gerações mais jovens, em particular, enfrentam o desafio de equilibrar a herança cultural com as aspirações de um futuro cada vez mais conectado. Nesse cenário de paradoxos, a quietude das vastas dunas do Saara, onde o silêncio é quebrado apenas pelo vento e pelo ocasional tilintar de sinos de camelos, contrasta brutalmente com o clamor vibrante dos mercados de Nouakchott, onde a modernidade se infiltra em cada transação, em cada tela de smartphone. É uma justaposição que fala muito sobre a Mauritânia, um lugar onde o passado e o presente se encontram e se misturam, muitas vezes de forma inesperada. A vida pulsa em ritmos diferentes, e a paciência do deserto convive com a efervescência de uma capital em constante ebulição, buscando seu lugar no cenário global.
Imagine uma jovem mauritana, vestida com seu melfa colorido, navegando por um feed de notícias global em seu telefone, enquanto ao fundo, a arquitetura de adobe de uma antiga cidade caravaneira se desintegra lentamente sob o sol implacável. Essa imagem simboliza a Mauritânia, um país que vive em múltiplos tempos, onde o passado e o futuro coexistem em uma dança delicada e, por vezes, tensa. É um lugar onde a areia não é apenas um elemento físico, mas uma metáfora para a fluidez de uma cultura que, apesar de suas raízes profundas, está em constante movimento e transformação. A Mauritânia, portanto, não é apenas um destino exótico ou um ponto no mapa. É um testemunho vivo da capacidade humana de adaptar-se e florescer em condições extremas, mantendo uma identidade cultural singular. É um convite a olhar além dos estereótipos, a compreender a profundidade de uma sociedade que se recusa a ser definida por uma única lente, revelando que a verdadeira riqueza de uma nação muitas vezes reside em suas nuances e em sua capacidade de preservar o que a torna única. A resiliência de seu povo, a força de suas tradições e a vastidão de suas paisagens desérticas contam uma história de persistência. Ao desvendar os véus desse mundo pouco explorado, somos forçados a questionar: o que significa progresso quando a tradição é a própria espinha dorsal de um povo? E o que podemos aprender com uma nação que, em sua aparente simplicidade desértica, guarda respostas complexas sobre a resiliência humana e os intrincados caminhos da cultura e da fé?